Olá, eu sou a professora Elma Física e hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica. Eu vou abordar os três tipos de dilatação térmica: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Rapidamente, qual é a diferença entre cada uma delas? Dilatação tem a ver com aumento de temperatura. Conforme você aumenta a temperatura, as moléculas do objeto do corpo ficam mais agitadas, ao receber esse calor, se distanciam e o objeto aumenta de volume, aumenta de tamanho. Então, por exemplo, uma dilatação linear é quando eu tenho um objeto que a dimensão predominante é o comprimento. Então, aumentando a temperatura, vai aumentar o comprimento do objeto, certo? É óbvio que não aumenta o suficiente para você visualizar isso a olho nu, mas temos como fazer a conta e descobrir quanto isso aumenta, e essas diferenças no tamanho do objeto podem influenciar diversas aplicações, como vimos nos textos anteriores. Hoje eu vou abordar mesmo a parte mais quantitativa dos cálculos. Então, dilatação linear, quando aumenta no comprimento, certo? O segundo tipo de dilatação, dilatação superficial, quando aumenta a área de algum objeto. O exemplo mais comum que você vê no seu dia a dia é quando você tem, por exemplo, dois pisos, dois azulejos. Esses pisos, esses azulejos, eles têm uma largura e uma altura, né? Uma área. E conforme aumenta a temperatura, aumenta a área deste piso. Por isso que quando o pedreiro vai instalar os pisos, ele não pode colocar muito coladinho no outro. Ele precisa deixar um espacinho, uma junta de dilatação, para que nos dias mais quentes, esses pisos consigam dilatar e não estourem. Se colocar muito juntinho, num dia de calor pode trincar, porque esses pisos podem aumentar de tamanho conforme a temperatura, certo? Dilatação térmica. Então, neste caso, dilatação da superfície, superficial. O terceiro tipo, a dilatação volumétrica. Pode ser tanto o volume de um líquido, quando eu tenho uma quantidade de líquido e esse líquido dilata, aumenta o volume, ou quando eu tenho um objeto com 3 dimensões e vai aumentar a largura, a altura e a profundidade do objeto, ou seja, aumenta o volume do objeto conforme aumenta a temperatura. Então, a dica é, quando vai ler o exercício, perceber se trata de dilatação linear, superficial ou volumétrica, certo? A lista que eu deixei é composta de alguns exercícios de linear, superficial e volumétrica. Vai até o exercício 7. Vamos resolver alguns exercícios para ficar como exemplo? Então, vamos lá. O primeiro, sempre ler o exercício. O comprimento de um fio, então estou falando de uma dilatação linear, de um fio de alumínio é 40 metros, a temperatura de 20 graus Celsius. Aquecemos o fio a 60 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa, e ele deu o valor desse coeficiente, pede para calcular. A. Calcule a dilatação linear do fio. E B. Qual o comprimento final do fio, certo? Então, vamos lá. Sempre que temos um exercício de física, vamos identificar o tipo de dilatação e as letrinhas que vamos usar. Então, você está falando de um fio que dilata no comprimento. Então, fio, estou falando de dilatação linear. Então, eu já vou escrever aqui a fórmula. Delta L, alfa, Li, que é o comprimento inicial do fio, e delta T, que é a variação de temperatura. Esta fórmula que vou usar. Então, vamos identificar as grandezas no problema. O comprimento de um fio de alumínio é 40 metros. Então, Li, o comprimento inicial, 40 metros. A temperatura de 20 graus. Só que o fio é aquecido para 60. Então, eu vou usar a diferença dessa temperatura. Esse delta T é justamente a diferença de temperatura, certo? Sempre a final menos a inicial. Então, 60 menos 20. 60 menos 20, a variação de temperatura, 40 graus Celsius.
Terceiro valor é o alfa, que é o coeficiente de dilatação, que vai depender do tipo de material, que no caso é alumínio. Foi dado este número aqui. Cuidado, ó. Na hora de colocar o coeficiente, eu tenho que colocar os zeros, todos os zeros. Tem, ó, 1, 2, 3, 4 zeros, depois da vírgula. Né? 0,00024 por grau Celsius é o coeficiente alfa, coeficiente de dilatação linear do alumínio, tá? Então, eu só preciso desses 3 dados para calcular o item A, que é a dilatação linear. Eu quero calcular a dilatação linear, eu vou substituir o alfa, 0,00024, o comprimento inicial do fio, que é 40 metros, e a variação de temperatura que eu calculei, 40 também. Então, para calcular o quanto esse fio aumenta, a dilatação no comprimento do fio, é simplesmente multiplicar esses 3 valores, tá? Quando eu faço a continha na calculadora, eu posso multiplicar na ordem que aparecem os números, tanto faz a ordem de multiplicação. Quando eu faço na mão, eu prefiro colocar o número que tem a vírgula assim, separado, fazer 40 vezes 40, que dá 1.600, e então multiplicar este número por 1.600. Fica mais fácil assim, tá? Multiplicando, eu não vou dar ênfase nesse momento a como faz essa multiplicação, tente fazê-la aí separado, a ênfase agora é o cálculo da dilatação, tá? Então, multiplicando este número por este número, vai dar 0,0384. Cuidado! Se o comprimento inicial foi dado em metros, o comprimento final em metros. Então, o fio dilatou 0,0384 metros. Se eu quisesse ter uma ideia de quanto isso é em milímetros, por exemplo, eu poderia multiplicar, converter a unidade. Se eu multiplicar esse valor por 1.000, o exercício não está pedindo, tá? Mas se eu multiplicar esse valor por 1.000, vai dar 38,4 milímetros. Só para você ter uma ideia. Então, um fio, né? Um fio de 40 metros, se aumentar em 40 graus a temperatura, o tantinho que ele vai aumentar vai ser 38 milímetros. Isso é bastante, né? 38 milímetros seriam 3,8 centímetros, quase 4 risquinhos da régua, tá? É bastante, quase 4 risquinhos da régua. Ok? Já dá uma diferença bastante importante. Item B, o comprimento final do fio. Para calcular o comprimento final do fio, nós vamos utilizar esta fórmula, que é a variação do comprimento, é o comprimento final, menos o comprimento inicial. Eu quero descobrir o comprimento final do fio. Então, ele vai ser o ΔL menos, passo para cá, fica mais. Ou seja, o comprimento final do fio vai ser o quanto ele aumentou, mais o comprimento inicial. Então, quanto o fio aumentou? Esse número aqui, 0,0384. E o comprimento inicial dele era 40 metros. Então, o comprimento final do fio vai ser, somando esses dois números, 40,0384 metros. Então, eu calculei quanto ele dilatou e calculei o comprimento final do fio, certo? O exercício 2, ele é bem parecido, né? Você pode verificar que tá falando também de um fio. Você vai tentar resolver o exercício 2, tá? Que é de dilatação linear também. Vamos ao exercício de dilatação superficial. Estamos falando de uma placa retangular. Então, começou falando de placa, você já fala, opa, eu tô falando de dilatação superficial. Como se eu estivesse falando do piso que eu dei o exemplo, uma placa, tá? Então, falando de uma placa retangular, vamos aqui, ó, de alumínio, que tem 10 centímetros de largura por 40 de comprimento. Então, 10 centímetros por 40. Então, ele é retangular, na verdade, né? Esta placa é colocada no ambiente cuja temperatura era 20 e aumentou para 50. Calcular a dilatação superficial dessa placa
sabendo que coeficiente de dilatação dessa placa vale beta e ele deu o valor. Então, se o exercício começou falando de dilatação de uma placa, eu estou falando, então, de dilatação superficial. Então, vou anotar a fórmula da dilatação superficial aqui na minha folha. Já anotei, tá aqui em vermelho, tá? Da dilatação superficial. Então, para calcular o aumento dessa placa, eu preciso do coeficiente de dilatação da placa, o beta, a área dessa placa e a variação de temperatura. Então, vamos lá. A área da placa, ele deu? Cuidado, ele não deu a área da placa. O exercício falou que a plaquinha tem 10 por 40. Cuidado, como eu calculo a área de um retângulo? Multiplicando os lados. Então, eu faço 10 vezes 40, ou 40 vezes 10, tanto faz, que vai dar 400. Como eu tô falando em área, centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. Cuidado! Área de retângulo, multiplico, lado vezes lado. Variação da temperatura. Era 20, aumentou para 50. Então, final menos inicial. 50 menos 20, 30 graus Celsius. E o coeficiente beta, ele deu esse coeficiente beta, certo? O coeficiente beta tá aqui. 0, 4 zeros, 46, tá? Tem que colocar o número exatamente dessa maneira. Vamos lá, então. Ele me deu, então eu quero calcular a dilatação superficial da placa, é o coeficiente 46, né, com todos os zeros. A área inicial, 400. E a temperatura inicial, 30. Né? Eu gosto de separar, vou multiplicar 3 números. Se for multiplicar na calculadora, multiplico os 3 na ordem que aparece aqui, tanto faz. Quando eu faço na mão, eu gosto de separar o número que tem vírgula, multiplicar primeiro esses dois, 3 vezes 4, 12... 3 zeros, 12.000, certo? E aí, multiplicar este número por este número. Multiplicando, 0,0... Opa, não. 0,552, tá? Multiplicando esses números. Centímetro quadrado. Então, a área da placa vai aumentar em 0,552 centímetro quadrado, porque a área inicial era em centímetro quadrado, a área final na mesma unidade, tá? O exercício não pediu para fazer nenhuma conversão. Então, esta é a resposta do exercício 3. O exercício 4 também fala de uma placa. Tente resolver parecido com o exercício 3. Vamos a um exemplo de dilatação volumétrica. Um dono de posto de gasolina consulta a tabela e verifica que o álcool tem o coeficiente de dilatação volumétrica gama de 0,001 por grau Celsius. Assim, se ele comprar 14.000 litros de álcool num dia em que a temperatura é 20 graus Celsius e vendê-lo num dia em que a temperatura é 30 graus Celsius, estará ganhando quantos litros a mais? Então, olha o problema. Ele comprou o álcool num dia que a temperatura era 20 e vai vender num dia que a temperatura é 30. Vai aumentar a temperatura, vai aumentar o volume desse álcool. Ele vai ter mais litros para vender. Vamos calcular quantos. Então, vamos lá. Como a dilatação é volumétrica, então lembre, quando a dilatação é volumétrica, vamos utilizar a fórmula desta maneira, tá? Com V, V de volume. Então, eu já escrevi aqui a fórmula e vamos encontrar os valores iniciais. Vai ser bem simples. Volume inicial, 14.000 litros. Variação da temperatura. Era 20, aumentou para 30. Final menos inicial. 30 menos 20. 10 graus Celsius. E o coeficiente ele deu gama 0,001.
Então, para calcular o volume, né, quanto aumentou de volume este líquido, temos o coeficiente 0,001, volume inicial 14.000, variação da temperatura 10. Então, a variação do volume vai ser o coeficiente vezes, né? Eu gosto de multiplicar de 2 em 2. 14.000 vezes 10, 140.000, e aí multiplico 0,001 por 140.000. 0V, ΔV, né? A variação do volume, vai dar 140 litros. Olha que interessante. O cara tinha 14.000 litros para vender. Como aumentou a temperatura, ele tem mais litros para vender. Ele tem 140 litros a mais do que os 14.000 para vender, certo? Temos mais 2 exercícios. O exercício 6, que é parecido com 5, e o exercício 7, que é um desafio. É uma dilatação volumétrica. Quero ver se você consegue resolver o exercício. Então, tente finalizar esta lista resolvendo todos os exercícios. Se tiver dúvidas, entre em contato. É isto. Até a próxima aula!